Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante na área do direito, que é a união estável. Você viu todo o burburinho que deu na mídia quando faleceu o apresentador Gugu Liberato. Ele morava junto, depois não morava junto, mas tem 2 filhos, né? Será que era união estável? Será que a ex-companheira do Gugu tem direito à herança? Não tem? Isso despertou em várias pessoas muitas dúvidas quando o assunto é união estável. Eu convidei a doutora Irma Fink para tirar as dúvidas para a gente. Ela que advoga desde 1994, faz um trabalho muito bacana e hoje vai tirar essas dúvidas com a gente. Então, doutora Irma, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente falar sobre isso. Sheila, eu é que agradeço pelo convite. O assunto união estável é um assunto que viralizou no final do ano de 2019 com o falecimento precoce do nosso querido apresentador Gugu Liberato. Mas o que é uma união estável a partir do Código de 2002, do Código Civil de 2002? É a convivência entre pessoas com o caráter de constituição familiar. Ela independe de que tipo de família estamos falando. Se é homem com mulher, se é mulher com mulher, se é homem com homem, independe qual seja o caráter familiar que está sendo constituído. Na lei anterior, nós tínhamos um prazo para que essa união fosse reconhecida, 5 anos. O Código Civil de 2002, no artigo 1723, não trouxe prazo. O que será analisado é a primazia da realidade, que é um princípio que vai ser usado por quem vai dizer se sim ou se não, se aquelas pessoas estavam, no caso, com vontade de constituição de família ou não. Muito interessante isso. Agora o que eu quero saber da doutora Irma é o seguinte: precisa registrar a união estável no cartório ou basta morar junto que já é considerado união estável, doutora? Sheila, muito boa pergunta. Quanto mais firme, mais visível, mais provada, mais prova o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente tiver da união estável, melhor será para ele na hora da partilha dos bens. Não precisar fazer essa prova em juízo. Uma escritura pública declaratória de união estável não precisa outro documento, porque ali você pode dizer se ela começa hoje ou se ela começou há anos atrás. E que isso vai ser muito importante na hora da partilha dos bens. Fotos de viagens, e-mails, conta conjunta, também são documentos comprobatórios da união estável? Com certeza, Sheila. Registro de nascimento do filho, testemunha de vizinho, conta conjunta em banco, fotos de viagem, sair em público, jantares, convites para vários eventos e sempre se apresentar como casal. Então, a questão do Gugu Liberato e da sua companheira, que eu considero ela como companheira, provavelmente ela será reconhecida sim como companheira, porque o contrato que diz que foi assinado lá em 2011, pelo princípio da primazia da realidade, poderá ser que o juiz anule aquele contrato, porque eles se apresentavam em festas, em eventos, em entrevistas e sempre se apresentaram como um casal com os 3 filhos que eles possuem em comum. No caso do apresentador Gugu Liberato, a doutora coloca que ele tinha 3 filhos, né? Mas é preciso, doutora, que haja filhos nessa união para que ela seja considerada uma união estável? Não há necessidade de ter filhos. O que é necessário é a prova da convivência, independentemente de tempo, simplesmente a prova do intuito de constituição de família, de coabitar, de viver junto, de ter família. Então, nem todos os casais casados, normalmente no regime civil, têm filhos e eles são uma sociedade familiar. Então, um homem com um homem
É uma união estável? É. Não necessariamente eles queiram adotar uma criança para que isso seja considerada uma união estável. Será uma união estável se eles coabitar com intenção de família. Digamos que o casal tinha uma união estável, então eles resolvem se separar. Como que fica a partilha de bens nesse caso? A partilha de bens, na questão da união estável, ela é considerada como no casamento formal de comunhão parcial de bens. O que traz a comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos onerosamente após o início da união estável será dividido meio a meio, mas somente aqueles considerados onerosos e após a constituição da união estável. O regime pode ser alterado por vontade das partes? Pode. Eles podem optar por qualquer outro regime, desde que seja feito em um documento, tipo uma escritura pública declaratória de união estável. Os bens que são divididos seriam os bens que o casal adquiriu após a união estável, por exemplo, após ir morar junto, por exemplo, né? Ou os bens todos que o casal tiver naquele momento da separação entra na partilha de bens? Pela lei, só divide se o regime de casamento de união estável for o parcial de bens, os onerosos posterior à união estável. Se tiver dentro da escritura pública declarado que o regime será a comunhão universal de bens, entra todos. Os adquiridos antes da união estável e pelo regime da comunhão parcial de bens serão dos herdeiros necessários do que faleceu. Falando na pessoa que faleceu, então é possível reconhecer a união estável após a morte de um dos cônjuges? Sim, é possível. Tem muitas pessoas que a gente conhece que vivem maritalmente através da união estável e que não tem uma escritura pública, que não tem filho. Como que tu vai fazer essa comprovação? Com conta de água, no nome, no mesmo endereço, com conta conjunta no mesmo banco, convivência pública, escola, várias formas existem de se provar a união estável sem ter filhos. Então, para esse reconhecimento, basta a família e a sociedade enxergar esse casal como se casado fosse. Quando a gente ajuiza, tem várias questões de união estável. Quando a gente ajuiza um pedido de reconhecimento de união estável ou por morte do companheiro ou por dissolução normal da união estável, a gente junta provas, fotos, junta nomes de pessoas que convivem, que participam da vida daquele que participaram da vida daquele casal, e aí se faz a prova e há o reconhecimento pela magistratura, pelo judiciário. São questões muito importantes que a gente traz para você ter conhecimento. Dúvidas sobre união estável, pode comentar essa entrevista e a gente vai convidar a doutora Irma para estar com a gente de novo em outra ocasião, em outra oportunidade, respondendo a você. Obrigada, doutora Irma, pelas informações muito relevantes que trouxe para a gente no dia de hoje. Obrigada, Sheila. E quero esclarecer um ponto em relação ao caso do Gugu Liberato. É um processo que eu desconheço, eu não tenho conhecimento, mas pelo conhecimento que eu tenho de outros casos, de documentos que foi para a mídia, de que ela tem, de que os filhos têm, e das fotos e tudo o que aparentemente a primazia da realidade nos traz, é que eles conviviam em uma união estável e não em um acordo para a criação de filhos. Então essa é a minha opinião particular. O que vai acontecer lá no futuro, no processo, eu não tenho como responder. Vai depender do juiz da causa. Então que fique bem claro isso. Mas em relação à união estável, quem está convivendo em união estável, guarde documento, guarde fotos, vai fazendo prova, a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Tá aí, com essa dica importante, a gente se despede de você. Tchau!